Olá, amigos, olá, irmãos. Estou aqui para compartilhar um texto da Palavra de Deus que se encontra lá no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 5, que diz assim: Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem e os mortos são ressuscitados. Amém. Somente até aqui. Eu quero falar da cura interior de Jesus sobre nós, irmãos. Esse texto nós sabemos que está falando acerca de Jesus, dos feitos de Jesus. Quando João Batista ouviu no cárcere falar dos feitos de Jesus, enviou 2 dos seus discípulos a ele, a saber se ele era realmente o Cristo ou se esperasse outro. E Jesus pede para dizer a João, diga a ele o seguinte, que os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres é anunciado o Evangelho. Eu quero me deter apenas nesses 5 tópicos. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem e os mortos são ressuscitados. Eu quero trazer essa palavra num sentido espiritual. O primeiro tópico fala: os cegos veem. Fala de olhos espirituais abertos. Quando tivemos um encontro real com Jesus, nossos olhos espirituais foram abertos. O Senhor Jesus abriu os nossos olhos espirituais. Lá em Atos capítulo 9, fala da conversão de Paulo. Paulo, que outrora perseguia os cristãos, lançava na prisão. Ali em Atos 9, ele teve um encontro com Jesus no caminho de Damasco. Ele estava indo para lá para lançar na prisão os cristãos. Mas Jesus apareceu a ele no caminho, e abriu os olhos dele espirituais. Ele ficou 3 dias cego, e quando o homem de Deus orou por ele, Jesus abriu os olhos dele espirituais, caiu como que escamas dos olhos dele, e ele teve os olhos espirituais abertos. E ele começou ali a ter o discernimento da vida espiritual, o discernimento do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos termos os olhos espirituais abertos. Nós precisamos clamar ao Senhor que abra os nossos olhos espirituais. O exemplo foi o cego de Jericó. Lá em Lucas capítulo 18, versículo 35, fala que quando ele foi curado, ele seguia Jesus glorificando a Deus. Ou seja, ali não foi somente uma cura física, ele teve a cura interior. Os seus olhos espirituais foram abertos, porque ele saiu glorificando a Deus. Muito além da cura física que o Senhor deseja realizar em nós, ele deseja primeiramente nos curar o nosso interior. Ele deseja nos dar discernimento espiritual. Ele deseja abrir os nossos olhos espirituais. Um outro exemplo foi quando o Senhor abriu os olhos de Geazi, quando o povo, os soldados da Síria, decidem cercar Israel atrás de buscar Eliseu, porque para Eliseu era revelado todos os propósitos do rei da Síria para destruir o povo de Israel. E o rei manda todos os soldados, um grande exército, para buscar Eliseu. E quando o moço Geazi, o moço de Eliseu, viu aquele grande exército, se assustou. Falou a Eliseu: meu senhor, o que faremos? Aí ele diz: calma, mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Aí Eliseu ora
e pede a Deus que abra os olhos de Geazi. E Geazi pôde contemplar, após tendo os olhos abertos, ele pôde contemplar o grande exército celestial, carros e cavalos celestiais, o grande exército do céu que estava ao redor de Eliseu para proteger o homem de Deus. Nós precisamos no dia a dia pedir para que o Senhor abra os nossos olhos espirituais, para que nós possamos ver e enxergar que maior é Deus que está conosco, maior é o nosso Deus. As lutas podem ser grandes, mas o nosso Deus é grande, que Ele vai na frente. Clamamos a Ele para que abra os nossos olhos espirituais. O segundo tópico fala: os coxos andam. No dicionário, o significado de coxo é aquele que tem um problema para caminhar por um defeito físico, manco, que falta pé ou perna. Sem Jesus, poderíamos considerar como mancos, como coxos. Manquejávamos, tínhamos dificuldade para caminhar, mas quando entregamos o nosso caminho para Jesus, entregamos a nossa vida para Jesus, Ele corrigiu os nossos passos, nos curou dessa deficiência. Hoje nos alegramos, saltamos, pulamos na presença do Senhor Jesus, porque Ele nos curou, assim como aquele coxo na Porta Formosa que foi curado, quando Pedro e João usou o nome de Jesus e disse a ele: levanta e anda pelo nome de Jesus. Aquele coxo levantou, e entrou no templo glorificando e exaltando o Senhor. Ou seja, o Senhor Jesus curou os passos dele, não somente como cura física, mas o curou para que ele pudesse saltar e glorificar o Senhor, na presença do Senhor. A Bíblia fala: Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quando o Senhor nos cura de alguma deficiência, é para que possamos acertar o caminho, é para que possamos buscar, saber qual que é o caminho, e devemos sair saltando, glorificando a Deus em sua presença. Então foi esse sinal, foi essa cura que o Senhor nos realizou, nos curou dessa deficiência para que possamos andar no seu caminho e na sua presença. Um terceiro tópico fala: os leprosos são purificados. A lepra é símbolo do pecado, todos nós sabemos que é o símbolo do pecado. Sem Jesus, estávamos lá fora, numa vida de pecado, éramos leprosos, não é mesmo? Porém, quando tivemos um encontro real com Jesus, Ele nos purificou de toda lepra, nos purificou de todo pecado, através do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Lá em Hebreus capítulo 1, versículo 3, a Bíblia diz: a purificação dos nossos pecados. Ele, tendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Assentou-se à destra de Deus. Lá em 1 João, capítulo 1, versículo 7, a Bíblia diz: e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. É o sangue de Jesus que nos purificou, é o sangue de Jesus que nos lavou. Talvez você está indeciso, você não entregou a tua vida inteiramente a Cristo, você não se rendeu a Jesus totalmente. Ei, eu te convido a entregar a sua vida para Jesus, porque Ele quer te purificar dessa lepra, Ele quer te purificar de toda iniquidade, de todo pecado. Só Ele pode fazer isso, só mediante ao sacrifício feito na cruz, feito uma vez por todos os nossos pecados. A partir do momento que reconhecemos, que nos arrependemos, estendemos a mão
a Jesus, aceitando a Ele como Salvador, automaticamente Ele nos purifica, nos lava de todo o pecado. O salmista Davi, quando estava convencido do seu pecado, lá em Salmos capítulo 51, versículo 2, ele ora a Deus: lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. Ele convencido que Jesus poderia lavá-lo, que Deus poderia purificá-lo do seu pecado. Só Jesus pode purificar, querido. Religião não purifica. Devemos buscar esse Jesus. É o único meio para nos purificar e para nos lavar de toda mancha e de todo pecado, querido. Eu falei então que somos purificados mediante o sacrifício de Jesus. Um quarto tópico fala: os surdos ouvem. Quando entregamos a vida para Cristo, Ele abriu os nossos ouvidos. Para quê? Para ouvirmos a sua palavra. Hoje obedecemos a palavra de Deus. Por quê? Por que obedecemos? Porque ouvimos Deus falar conosco. Sem ouvir Deus, sem ter o discernimento, sem ouvir e entender que realmente é Deus falando no nosso coração, era impossível caminhar, porque nós andamos pela fé, não é por vista. Quando nós estávamos no mundo, nós éramos surdos, porque não ouvíamos a palavra de Deus, não atentávamos para a palavra de Deus, não ouvíamos a voz do nosso Deus. Mas quando fomos para os caminhos do Senhor, Ele abriu os nossos ouvidos. Hoje podemos ouvir a sua voz e a sua palavra. Lá em João capítulo 8, versículo 47, a parte A diz: quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Ele nos dá esse desejo de ouvir a sua voz. Lá em Abacuque 3, 2, Abacuque clamando ao Senhor: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Olha aí, quem ouve a palavra de Deus tem temor. Nós temos temor de Deus porque ouvimos a palavra do Senhor. A fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. Que possamos ouvir. Lá em Jeremias capítulo 22, versículo 29, o profeta Jeremias já clamava: ó terra, 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 ouve a palavra do Senhor. Esse mundo está corrompido, as pessoas não querem ouvir a voz de Deus, mas nós que tivemos os ouvidos abertos, atentemos à voz do Senhor, ouçamos o que o Espírito diz às igrejas. Jesus está voltando. A mensagem do Senhor Jesus é essa: os sinais dos tempos. Jesus está voltando. Que possamos ouvir a voz do Salvador, porque logo logo Ele vem buscar a sua igreja. Eu falei então que os cegos veem, olhos espirituais abertos, os coxos andam. Deus nos curou dessa deficiência. Hoje saltamos na sua presença, glorificando o seu nome. Os leprosos são purificados. Fomos purificados de toda lepra, de todo pecado, quando nos rendemos a Jesus. Eu falei: os surdos ouvem. Hoje ouvimos. Antes éramos surdos, aceitamos Jesus e hoje ouvimos a voz do nosso Jesus, do nosso Deus. E eu vou falar do quinto e último tópico: os mortos são ressuscitados. Sem Jesus estávamos mortos, pois a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Mas quando passamos a crer em Cristo, quando aceitamos a Cristo em nossas vidas, passamos da morte para a vida. Ele nos ressuscitou com Ele para a vida eterna. Quando nós estendemos a mão e aceitamos o sacrifício, nós estamos entendendo que Ele morreu para nos dar a vida eterna. Ou seja, nós somos ressuscitados. A Bíblia fala lá em Efésios 2, 5 e 6. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ele nos ressuscitou. Hoje nós temos privilégio, hoje nós temos alegria de desfrutar da salvação, de crer que Ele vem nos buscar e nós vamos ter vida eterna. Nós vamos morar
no céu. A palavra de Deus diz lá em João, capítulo 11, versículo 25, aquele que crê no Senhor Jesus, ainda que esteja morto, viverá. Jesus tem salvação para nós, porque porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nós saímos da morte para a vida, nós saímos do mundo perdido, nós saímos da morte eterna e entramos na vida eterna, que é a salvação. Vamos morar com o nosso Senhor Jesus, nós estaremos juntinho com Ele lá no céu. Lá em Salmos capítulo 85, versículo 6, não tornarás a vivificar-nos para que o teu povo se alegre em ti? Ele nos vivificou,